Paz do Senhor Jesus. Primeiramente, toda honra, toda glória, todo louvor é para o nosso Senhor Jesus. Nessas palavras iniciais, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Charles mais uma vez pelo convite, nossos pastores, o pastor Paulo, os pastores Tiagos, que são bênçãos aqui para nós, o qual nós aprendemos muito com eles em suas ministrações. E hoje coube a mim apresentar aos irmãos um pouco dessa lição sobre a questão da mudança para a maturidade. É um tema bem delicado, é um tema que nós temos que falar também daquilo que a gente vive. Então, é de tamanha responsabilidade falar de mudança para a maturidade. Nós temos aí um texto base, que, para quem tem a revista, está aí na primeira página, para quem não tem, pode acompanhar. Em Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Para quem tem a revista, tem este texto na primeira página da lição 5, página 33, mudança para a maturidade. Para quem não tem a revista, Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envie-me a mim. Amém? Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, estamos aqui na sua presença para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Pedimos neste momento o teu Espírito Santo, que possa ministrar através da minha boca, que possa ministrar nos corações dos irmãos que vão ouvir, que vão receber, que seja a tua palavra a ser pregada, os teus ensinos a ser ministrado, que seja conforme a tua vontade, Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Antes de entrarmos aqui no tema da lição, é importante entender um pouco do contexto o qual Isaías estava inserido, naquele momento em que ele teve aquela visão e que gerou nele mudanças. Os descendentes de Abraão e muitos membros dinastias do reinado de Davi, havia então perdido a fé nas promessas de Deus. Judá vivia um momento de incredulidade para com Deus.
a qual redirecionou o seu futuro, que estava a caminho das bênçãos de Deus, para então ir para os caminhos dos juízos de Deus. Então Judá passou da independência sob o poder de Deus para estar sob os poderes e o domínio dos pagãos. E nós sabemos que Deus aplicava o juízo no seu povo toda vez que se desviava, fazendo do seu povo submisso a povos pagãos, a povos incrédulos, a povos idólatras. Esse povo sempre passava por um processo de juízo para que então se arrependesse. E esse era o contexto do qual Isaías estava vivendo durante essa experiência qual ele teve. Neste capítulo que lemos, aqui na lição, temos então a visão de Isaías, ou seja, o seu chamado. E a partir de então, nós vamos aprender um pouco aqui com a revista as mudanças fundamentais que ocorreram na vida do profeta Isaías e então tirar lições para as nossas vidas. O próprio nome, como diz aqui a lição, de Isaías, significa salvação do Senhor. Isso também não é por acaso, até mesmo porque Isaías ficou conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. Nós sabemos que evangelista, ou aqueles que anunciaram os evangelhos, são aqueles que foram os discípulos de Jesus, aqueles que seguiram a Jesus e falaram sobre as boas novas do evangelho. Só que Isaías, ele recebe esse título de evangelista do Antigo Testamento, claro, pelos estudiosos atuais, porque ele falou de Jesus, ele falou claramente de Cristo. Ele anunciou sobre o Messias. Por isso nós o chamamos de o evangelista do Antigo Testamento. Até mesmo porque Isaías foi aquele que mais profetizou sobre o Messias e da sua obra redentora. No ponto 1, que temos aí na revista, vai falar sobre um aspecto importante da mudança, que é a mudança de conhecimento. Então, Isaías, ele exerceu o seu ministério durante o período que governaram reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Porém, foi no ano em que morreu o rei Uzias, foi que o Senhor, então, se revelou a ele de maneira a gerar mudanças na sua vida. E o tópico 1.1 vai falar sobre a questão da posição de Deus. A lição vai dizer que até aquele momento, até aquela visão, o conceito que o profeta Isaías tinha a respeito de Deus era um. E a partir daquela experiência, daquele encontro, daquela visão, Isaías passa a ser outro. Algo de mais de profundo aconteceu com ele, tocou em Isaías e preparou-o para receber de Deus as grandes revelações. Nós sabemos que todo aquele que deseja progredir, alcançar uma maturidade, precisa ter essa percepção da posição em que está diante de Deus, e da sua posição e da posição de Deus. Para isso é necessário ter convicção dos planos e dos propósitos de Deus para com a sua vida. E isso só é possível quando se tem um encontro pessoal e recebe de Deus uma revelação. Isso é algo pessoal, isso é algo íntimo, isso é um encontro pessoal, é uma experiência que eu não posso viver por você, mas é que você vive com Deus, é o seu encontro com Ele, é a revelação que você tem. E a partir deste momento, e a partir dessa primeira fase que você entende a posição de Deus, você começa também a perceber a questão da santidade de Deus. Nessa revelação do profeta,
vozes de anjos ecoando sobre o templo, serafins proclamando a santidade de Deus, declaram diante do Altíssimo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É muita responsabilidade realizar qualquer obra para o reino de Deus. Profetizar, pregar, ministrar, cantar, louvar, seja qual for a responsabilidade em quem vocês foram imposta, é de tamanha responsabilidade, porque nós estamos lidando com o sagrado. Isso é santo. A partir do momento que alugou este espaço, separou esse salão, reservou para falar de Deus, nós estamos tratando de coisas santas. Então é uma responsabilidade imensa. Nós temos que ter essa consciência de que estamos lidando com o sagrado, com aquilo que é santo, porque as coisas de Deus são santas, porque Deus é santo. E vocês e nós precisamos ter isso em mente, essa convicção, essa ideia. Isso faz parte da mudança, porque tudo aquilo que a gente for realizar, a gente vai fazer com cuidado. Tudo aquilo que a gente for fazer para a obra de Deus, nós vamos fazer com cuidado, porque estamos lidando com o sagrado. Porque as coisas de Deus são santas. Então faz parte do processo da mudança para a maturidade entender isso, ter essa percepção que tudo que é de Deus é santo, porque Ele é santo. E aí também a gente vai passar a entender o poder ilimitado de Deus, está aí no 1.3. A revelação do Senhor a Isaías gerou nele mudanças impactantes. E com certeza ele não foi mais o mesmo depois dessa experiência. Assim como nós, depois que temos uma experiência com Deus, nós não somos mais os mesmos. Nós podemos falhar, muitas vezes errar, mas a nossa consciência aponta. Nós sabemos que estamos errando. Porque nós não somos mais o mesmo. Nós não somos mais aqueles que éramos quando estávamos longe da presença de Deus. E então, quando nós temos esse encontro, isso gera em nós mudança. Então, nós começamos a perceber as questões, a santidade, o poder de Deus. Porque nós sabemos que Deus, o quão Ele é poderoso e que nada, nada, nada é impossível para Ele. E nada pode parar e nem impedir o seu poder. E às vezes nós tememos as circunstâncias, nós tememos as adversidades, nós tememos aquele que, por exemplo, a autoridade, o governo, houve uma mudança de governo no Brasil, tal, e nós não temos que temer, porque nada pode impedir o poder de Deus. Nada está fora do seu controle, do seu domínio, da sua autoridade. Ele é o nosso dominador, Ele é quem permite, quem determina. Nós temos que ter essa consciência que nada pode impedir o poder de Deus. Isaías também olhou para dentro de si nessa experiência. Isaías teve 3 visões. Uma delas está aí interessante, é a visão do alto, quando ele vê o Senhor. Hoje nós podemos ver o Senhor, ver Jesus através da palavra revelada. Nós não vivemos uma experiência semelhante à de Isaías. As coisas estão muito mais claras para nós. Na verdade, está muito mais fácil em nossos dias ter um encontro com Cristo, ter um encontro com o Senhor, porque a revelação já está exposta para nós, já está escancarada para nós. É muito mais fácil, Deus está aqui de braços abertos, e a sua palavra o revela. Então nós podemos sim ter uma visão olhando para o alto, quando nós temos um encontro com o Senhor, através da sua palavra. Isaías também tem, a partir dessa visão, um olhar para dentro. Ele olha para dentro de si.
Então, enquanto ele estava vivendo aquela experiência, ele olha e reconhece o quão ele é frágil, o quão ele é pecador, que ele tem lábios impuros, atitudes impuras no meio de um povo impuro. E quando nós temos esse encontro com o Senhor, isso gera, esse sentimento também é gerado dentro de nós. O quão somos pecadores, o quão nós somos falhos, o quão nós somos limitados. Quando você entende poder, santidade, quando você tem esse encontro, essa revelação, e você vai olhar, olha para o Senhor, olha para dentro de si, e você vê, Senhor, como eu sou pecador diante da sua santidade. E também você passa a ter uma visão de fora. Aqui vai dizer assim, que quando ele tem essa experiência, ele começa a ver também os campos missionários, e faz ele entender, da mesma forma que eu sou um pecador, todos estes estão perdidos e carentes, estão todos da glória de Deus e da graça de Deus. Hoje, nós temos uma experiência com Cristo, nós temos a convicção de que Deus nos salvou, nos perdoou, nos lavou, nos santificou, mas quem está lá fora não. A gente tem que ter esse olhar para os que estão de fora, de que a vontade de Deus é alcançá-los, é que o conhecimento cheguem a eles, e nós somos esses instrumentos. Nós hoje temos a revelação, nós hoje temos a palavra de Deus revelada. Jesus está aqui no meio de nós. Jesus está conosco todos os dias. O Espírito Santo habita em você. Olha só o grau, o nível de revelação que nós temos em nossos tempos, que o Espírito Santo faz morada em você. Por isso que você tem que olhar para os demais aí fora, não como os vossos inimigos, mas como pessoas carentes, sedentos, fome e sede de justiça. Temos que olhar com um olhar de misericórdia, pois eles precisam ter um encontro com o Senhor. Não tem como ter essa experiência com o Senhor e não reconhecer a grandeza, não reconhecer o seu poder, não reconhecer a sua santidade, e que diante dele todos somos pequenos pecadores, não tem como. Mas também quando nós encontramos com o Senhor, nós entendemos que Ele nos regenera e nos faz santos pelo seu amor. Então nós entendemos que somos pecadores, mas através da revelação entendemos que Ele é santo, capaz de nos perdoar e nos fazer uma nova pessoa, novas criaturas. E aí o 2.2 vai dizer a maneira como que Deus trata os pecados. O desejo de Deus sempre foi mostrar ao ser humano, mostrar à humanidade, tanto que na Bíblia não esconde nada de ninguém, não esconde os defeitos dos profetas, não esconde nada. A palavra revela tudo, porque Deus quer apresentar as consequências do pecado e dos pecados que praticamos. Nós temos que entender que há caminhos que nos levam para uma consequência má. E aqui a palavra de Deus está todo o tempo nos alertando a coisas, a erros que praticamos, por mais que a gente se arrependa, as consequências podem aí ficar por muito tempo. Às vezes você está arrependido, Deus te perdoou, mas você está vivendo a consequência daquele erro. Aí a gente fala, Deus, o Senhor não perdoou, perdoei, está perdoado, esqueci, mas você está vivendo aí a sua consequência daquele erro. Somente pela misericórdia dele, para se livrar das consequências. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, nos alerta sobre as consequências, os erros do pecado. E nós tanto vemos que o próprio apóstolo Paulo, ele fala que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se a gente perceber nesse texto, a salvação está ligada ao conhecimento da verdade. É possível conhecer a verdade e não ser salvo, mas todos que são salvos conhecem a verdade.
porque esse conhecimento que esclarece a nossa mente, a nossa visão, a nossa percepção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então Isaías, diante dessa visão, ele reconhece que ele era pecador, que ele tinha lábios impuros, e que diante da santidade de Deus, todos nós sentimos culpa. Ele sentiu culpa, eu senti culpa quando entendi a palavra de Deus, quando eu aceitei a palavra de Deus para a minha vida, é claro. Mas Deus, ele é tão santíssimo, e a sua santidade transborda a ponto de me purificar de todo pecado e de me dar uma novidade de vida para eu viver mudanças longe do pecado. Imagina que isso daqui é um copo de veneno. Se eu tenho aqui um copo de veneno, nós sabemos que se eu tomar esse copo de veneno, isso vai fazer mal. O pecado, ele nada mais é do que um veneno. E se eu colocar água aqui, jogar um pouco de água dentro de um copo com veneno, nós sabemos que vai acontecer uma mistura, mas ainda assim o que vai ter aqui é uma água envenenada. Mas imagine que uma água infinitamente, que não para de transbordar, não para de encher este copo de veneno, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que já não tem mais veneno, é água pura. E é isso que o Senhor faz com nós. Ele não desiste, Ele não para de transbordar em nossas vidas, até que todo o veneno saia, todo o pecado saia. E por isso que nós, mesmo pecadores, somos santificados pela sua graça, pela sua misericórdia. E quando a gente vê isso, a gente quer cada vez mais se afastar do pecado, porque nós entendemos, isso é o processo da mudança. Assim como Isaías, depois do encontro que ele teve com Deus, percebe-se nas narrativas a sua forma de falar, a sua forma de se comunicar, de expressar, de se comportar não é a mesma. Isso acontece com todos nós. Às vezes, quem não nasceu na igreja, viveu outros tempos, chamamos aquele no mundo, né? Os palavrões, as más atitudes, as más obras. Quando tem um encontro com Cristo, aquilo passa, você começa a desviar, a mudar a sua convicção, a sua certeza, porque isso tudo começa a ficar muito claro. A palavra de Deus vai te limpando, vai te purificando, porque o Espírito Santo está em você, está agindo, está transbordando, e o veneno está saindo. E a gente vai aprendendo também, aí na lição, o comportamento de quem viu a Deus. 1 João, cartas lá de João, 1 João, capítulo 1, verso 6 e 7, diz assim, é uma indicação da lição, nesse texto: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar com Cristo, ter comunhão com Ele, é demonstrado na comunhão que nós temos uns com os outros. Então, a melhor forma de eu apresentar a comunhão para com Deus é a comunhão com vocês. É a melhor forma de vocês apresentarem para as pessoas que vocês têm comunhão com Deus, é ter comunhão uns com os outros. Nós temos aqui que viver em união, numa mesma visão, num mesmo propósito, uma mesma ideia, porque nós tivemos um encontro com Cristo. Então nós temos que ter um relacionamento de comunhão em harmonia, porque é isso que mostra que nós temos comunhão com Deus. Agora, se isso não acontece, e eu falo que tenho comunhão com Deus, a própria Bíblia me chama de mentiroso. Ela me chama que eu estou errado, que eu estou pecando, que não é tudo da boca para fora. Mas nós
estamos vivendo mudanças para a maturidade e estamos aprendendo a caminhar com o Senhor. Nós vamos já entrar no ponto 3, que sobre a mudança de vontade. A vontade, ela é uma faculdade muito importante da personalidade humana, formada pelos desejos por aquilo que o homem quer. A verdadeira mudança, ela acontece quando você percebe que as suas vontades estão em harmonia com a vontade de Deus. E se você perceber que a sua vontade está prevalecendo, talvez você não esteja passando muito tempo com o Senhor. A nossa vontade tem que ter harmonia com a vontade de Deus. Logo, se eu percebo dentro de mim que a minha vontade não está muito favorável à vontade de Deus, é porque eu estou distanciando de uma certa forma do Senhor. Talvez eu estou orando menos, talvez eu estou lendo menos, talvez eu não estou tendo menos comunhão uns com os outros. Então, se você quer que a sua vontade tenha harmonia com a vontade de Deus, tem que estar pertinho de Jesus. E estar pertinho de Jesus é estar pertinho dos outros. É ter comunhão com os outros. E aí sim, a sua vontade começa a tendenciar a inclinar-se e ser conforme a vontade de Deus. O 3.1 vai dizer assim: conhecendo a Deus e a sua vontade. A natureza revela as obras de Deus. Esse é um dos pontos de conhecer a Deus. Conhecer a Deus. A natureza revela, quando nós olhamos para a criação, não tem como discutir. Eu já conversei com muitos ateus aqui em Portugal, tem muitos mesmo, já tive a oportunidade de conversar com muitos. E antes de falar de textos bíblicos, eu aponto para a natureza. Eu faço ele pensar, raciocinar, faço ele olhar para as estrelas, eu faço ele pensar sobre o movimento, rotação, translação, a distância exata entre a Terra e o Sol. Se tivesse milimetricamente diferente, não existia vida na Terra. A camada de ozônio está ali para nos proteger de raios do Sol. Aquilo está tão detalhado. Isso é Deus. Isso revela Deus. A natureza revela Deus. E Jesus revela a pessoa de Deus. Então nós temos a natureza que revela Deus e temos Jesus que revela a personalidade de Deus. Então nós temos como olhar e conhecer Deus e através do encontro com Cristo conhecer a personalidade de Deus e ter relacionamento com Deus, e através da sua palavra conhecer a vontade de Deus. Então a natureza revela as obras de Deus, Jesus revela a pessoa, a personalidade de Deus, e a Bíblia revela a vontade de Deus. Conheço muitas pessoas que diz que acreditam em Deus, sim, por observar a natureza, a complexidade. Não, eu creio que existe Deus, eu creio sim, mas não crê em Cristo, não é cristão. Diz que crer na existência de um Criador, mas não crer em Cristo. Também conheço outras pessoas que se dizem cristãos, que se dizem crer em Cristo, porém não pratica a vontade de Deus conforme a palavra revelada. Então temos dois pontos: aqueles que dizem acreditar em Deus, não acreditam em Cristo, e existe aquele que diz que acredita em Cristo, mas também não quer viver a palavra revelada conforme a sua vontade. Então a natureza revela Deus, Jesus revela quem é Deus, e a Bíblia revela a vontade de Deus. E a vontade divina e a vontade humana. Temos aí como lidar com este conflito. É claro que nós, quando vemos o encontro dessas vontades, da vontade divina e da vontade humana, muitas vezes gera um conflito em nós. Por causa da nossa natureza. Nós temos uma natureza
caída, uma natureza do pecado. É por isso que é importante colocar a nossa vida no altar. Tem que estar sempre no altar e pedir direção e sabedoria de Deus. O próprio Paulo, ele declara lá em Romanos que quando ele faz o que ele não quer, ele consente que a lei que é boa, e que às vezes quando ele não faz o bem que ele quer, mas o mal que ele não quer, então ele fica falando daquele conflito, mas tudo por causa do pecado que nele habita. E aí chega um ponto que lá em Romanos está no capítulo 7, verso 25, diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E logo depois, lá em Romanos 12, 2, ele disse: não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que estar em busca, à procura, buscando de Deus essa renovação, esse alimento, esse preparo para nós sempre estar rumo e vivendo conforme a vontade de Deus. No 3.3 diz aí a vontade mudada de Isaías. Isaías aí, no texto que lemos, no capítulo 6, verso 8, diz assim, depois que Isaías teve aquela experiência, aquela visão: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem de ir por nós? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envie-me a mim. Veja mudanças que isso gerou nele. Ele viu a Deus, ele olhou para si, Deus o transformou, gerou nele mudanças, e aí está lá a mensagem, está lá o chamado: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, depois de ter vivido essa experiência, não teve dúvidas do seu chamado. Mudado, santificado, ungido, autorizado, cheio do Espírito Santo, se apresenta: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora ele estava pronto. Agora ele estava mudado, convicto para fazer a vontade de Deus. Agora maduro, pronto para o ministério profético. E Deus continua sempre à procura de corações dispostos a serem transformados, para serem usados para algum ministério. Como está o seu coração? Como que você tem recebido da parte de Deus as palavras que saem desse altar, as palavras que você vê nas Escrituras Sagradas, as palavras que você ouve ministrar? Você está de coração aberto e se colocando à disposição do Senhor, para, assim como Isaías se colocou como pronto, como disposto e como convicto de tudo a respeito de Deus, e por aí ele serviu a Deus com o seu ministério. E aos que desejam alcançar essa maturidade espiritual, precisa estar atentos às revelações do Senhor, cuja fonte são as Escrituras Sagradas. Concluo com o texto de João 5:39, que diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidar nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Lembra que Jesus falou certa vez que a seara era grande, mas poucos são os ceifeiros. Então eu encerro fazendo a pergunta que Deus fez a Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí vocês que têm que responder. Amém? Deus abençoe. Pastor Charles.